Sejam bem-vindos, Jorge Mancebos, para mais uma leve dose de cultura. Eu sou o Jairan Rodrigues, diretamente de Juazeiro do Norte. E aqui comigo hoje eu tenho o senhor Wellington. Diretamente de Jatobá, Pernambuco. Me chamo Rony, eu sou Serra Talhada. E eu, Sidney, diretamente de Pernambuco, Jatobá. Esse é o podcast Morte e Vida José. Nossa vida mudou um bocado, hein? A gente tava numa fase bem ruim naquela época e hoje a gente tá melhorzinho. Minha visão sobre E hoje o Flamengo consegue mais um título, então já tem uma diferença no mundo do futebol. Exatamente. Alguma coisa vai mudar o mundo, né? Naquela época eu acho que eu tava desempregado ainda. Tinha mais alguém desempregado naquela época? Borges? Já tava trabalhando já? Não, pra mim tava tão ruim não. Pra mim tava início de 2020, tava aí começando no Ministério Público, engateando, né? Sim. Engateando, mas já tava bem já. Já tava bem, graças a Deus. Tinha terminado a faculdade em 2019. A partir de fevereiro de 2020 eu fui chamado para ser assessor lá no Ministério Público e estava lá, né? Tava bom. Estou melhor, é claro, porque no decorrer do tempo mostra-se que gostaram de mim e até agora não me mandaram embora. Falando nisso, você, nesse meio tempo aqui, você passou por uns maus bocados, hein? Quer contar direito essa história? Começou da política, né? Não foi mal bocado, mas foi um período muito interessante. Foi uma experiência muito boa que eu tive, essa ingressão aí na vida, no mundo político. E a gente deixou um recado muito positivo também, né? Nós aí fomos bem votados, sem gastar uma ruela. Quem nos conhece, quem viu a nossa forma de fazer a campanha sabe. E depois teve um momento não muito bom, né? O ano seguinte, 2021, que eu enfrentei aí o câncer, né? E foi um ano de muita luta, de muita barra, mas graças a Deus venci. Estou aqui com os cabelos recuperados. Teve gente que, inclusive, teve a impressão que foi um período de tempo tão curto que sequer chegaram a me ver careca. Só que a questão é que eu andava muito de boné e eu evitava muito sair também devido à própria debilitação do tratamento, né? E aí o pessoal, teve gente até que se questionou se realmente eu tinha passado por esse período, porque nunca chegaram a me ver. E sempre que me viam também, nunca me viram me reclamar, nunca me viram colocar em rede social também essa situação. É porque como era algo muito reservado, muito íntimo, preferi segurar um pouquinho a notícia para não... Tem muita gente que muitas vezes gosta da gente, já está passando por uma dificuldade maior e recebe uma notícia mais triste ainda dessa, né? Então, me determinei a somente trazer a público quando já tivesse, pelo menos, com a notícia boa, né? Com a questão da cura ou que o tratamento tenha dado certo. Foi o meu caso. Graças a Deus deu certo e estamos aí. Graças a Deus, né? Eu passar por uma barra dessa não é pra todo mundo que tem habilidade emocional, né, pra encarar uma doença séria como essa. Mas, graças a Deus tá tudo bem. E graças a Deus também tá todo mundo empregado hoje em dia, ó. Hoje vocês estão falando com 3 servidores públicos. A maioria da gente não imaginava isso há um tempo atrás. E ainda tem um por chegar. Hoje, mas eu tava falando no grupo, que hoje é que eu me percebi que metade do nosso grupo aqui de amigos é servidor público. Quem é que imaginava isso há uns 10 anos atrás? Quem diria, quem diria podcast, podcast dos servidores. Exatamente. É porque era de uma realidade até um pouco distante da gente, né? Até então, até um bom... Eu digo que, no meu caso, por exemplo, até antes de 2020, para mim era algo que eu não imaginava, de certa forma. Eu imaginava que se eu terminasse a faculdade, eu ia ter que advogar aí, talvez, pensava em concurso público e tudo, mas nunca imaginei já tão de imediato, né? Terminei a faculdade, já ingressar aí num cargo bom. Graças a Deus o cargo é bom. E eu acredito que para todos nós também era isso, era algo que a gente imaginava que um dia poderia acontecer, mas não imaginava que fosse tão próximo esse dia. Sim, pois é. E pra quem acha que servidor público não trabalha, meu irmão, que decepção. Porque hoje em dia eu trabalho feito um burro, bicho. Meu Deus. Antes da gente entrar no serviço público, né, geralmente tem aquela impressão de quem trabalha em prefeitura, em órgãos públicos, trabalha não, fica só de moleza. Ups. Diga aí, Wellington, se você não trabalha. Misericórdia, e muito. Às vezes até leva o serviço para casa, né? Mas é o jeito, às vezes é necessário e a gente tem que dar de conta. É uma missão que se assume. Aliás, assim, é uma regra muitas vezes que tem lá suas exceções, são raríssimas exceções, mas você sabe que a nossa moda, né, a moda do ser humano em si, é pegar o lado ruim e tomar como referência. Então, muitas vezes, quando a gente descasca, né, no serviço público, você está pegando uma situação ruim, você pega um fato isolado ruim, vai torná-lo como referência e impor aquilo ali como regra. O Flamengo aí fazendo essa introdução. Que bonita vizinhança, meu Deus do céu. Isso é o que dá você morar no centro.
dessa metrópole chamada Jatobá. É no de quem agora? Sidney, Wellington? É zoado. É de meu Sidney. aqui, é meu, Essa é meu. carreata é de Sidney. Ah, tá certo. Um por vez, pelo menos. A minha foi mais cedo. Sim, então acabei de interrompendo. E que a gente, muitas vezes, tem a mania de tomar o lado ruim como referência e aplicar como se isso fosse regra. Quando, pelo contrário, às vezes até o nosso próprio contato do dia a dia conhece pessoas, né, são servidores públicos que são profissionais completamente dedicados, né? É Sim. uma realidade muito aquém daquilo que é propagado. É por aí. Lá no trabalho tem muito isso mesmo, né? Que tem muita gente que trabalha, dá o sangue, né? Pelo serviço, mas tem um ou outro aqui, né? Que não se dá tão bem assim com a população e acaba que todo mundo entra no mesmo balaio, né? Ah, é ruim, não sei o quê, que não quer trabalhar e tal. Ninguém tá vendo como é o dia a dia de cada um, né? Até porque só sabe quem passa na pele, né? Principalmente no Exatamente. saúde, né, Jeff? Trabalho na área da saúde, né? Isso, eu trabalho na área da saúde, uma área bem delicada lá. Especialmente Essa área eu trabalho num posto, é praticamente outra prefeitura. uma área bem pobre, bem carente. O pessoal às vezes chega numa situação bem delicada lá, então tem que ter O pessoal já paciência. chega lá, já chega com 4 pedras na mão, tá ligado? E todo mundo que trabalha com público, né, tem esse problema, né? Às vezes você vai pegar uma pessoa que não tá num bom dia. Sim, tu trabalha também recebendo o pessoal, passa por isso, né? Primeiro, você que trabalha, chega lá o pessoal doente e quando não consegue as coisas, aí pronto, aí você que é o ruim, sabe? O pessoal já chega com 4 pedras na mão, acontece muito. Mas a gente também não pode responder à altura de qualquer jeito, né? A gente tem que entender o lado do pessoal. Né? Inclusive a gente tem até uma consultora lá dentro que trata dessas coisas. Não sei se lá, aí onde você trabalha já tem. Mas aqui chegou e ela tá dando uma organizada nisso aí. Ainda tem muita gente. Aí quando o pessoal chega que o sistema tá fora, aí já vem com 4 pedras na mão. Mas normal, é assim mesmo. Muito normal isso aí. É porque muitas vezes também os usuários já vão, né, com esse preconceito, digamos assim, que foi criado há tempos, até que a gente mesmo via. E aquela situação, você se imagina um servidor comissionado, folgado, e tinha aquela impressão de que o concursado era pior ainda, porque o concursado reza a lenda que ele não pode ser demitido. Então você já fica com aquele negócio, servidor público vai me atender mal, servidor público não vai resolver o meu problema, mas já vai com as pedras na mão, né, e cabe, inclusive, ao servidor compreender aquele momento inicial. É claro que respeitar a proporção que tudo tem um limite, mostrar para ele, né, em que é que pode ser atendido, né, da melhor forma possível. E muitas vezes você consegue até surtir esse atendimento com efeito e ele já sai com outra impressão. Ele pode até dizer, olha, não sei eu dizer todos, mas fulano ali você se transforma até como uma referência. E de repente você vai ter até verdadeiras romarias que o pessoal já não quer mais saber de outra pessoa, vão atrás de você porque sabe que você resolve. Ou no mínimo que atende bem. Já vi gente quebrar a cara. Cheguei em tal setor, fulano, conheço ele, por muito tempo, o cara me atendeu mal pra caramba. Eu fico assim, sério, véio? Porque quando eu vejo alguém que realmente eu conheço de longa data, eu chego pra cá, sabe, naquela camaradagem mesmo. Aí o pessoal se sente até mais. Uma curiosidade, quando eu fui assumir aqui no concurso, aí faltou uns papéis e tal, faltou umas chefes, né? Eu tava só com o original. Aquele monte de papel, quando a gente vai assumir, é papel com só gota. E aí, quando a menina, eita, tá faltando isso e outro. Isso mesmo, me bateu aquele negócio ruim, me bateu aquele gelo, não é porque eu sou de longe daqui. Aí eu pensei, e agora? Como é que eu faço pra arrumar essa papelada toda, esse monte de chefes? Não conheço nada aqui ainda. A menina, não, se preocupe não, me dá aqui. Ela pegou, foi lá, resolveu, tirou os chefes. Pronto. Eu fiquei assim, nossa, um servidor público atendendo bem? Eu já cheguei aqui com preconceito, né? De que servidor público atende mal. Tem. E já cheguei aqui, não, já fui mudando o conceito, na hora. Da gente aqui, qual foi o primeiro a virar servidor público? Rony. Foi Rony, foi? Foi sim ou não? Ele passou no concurso aí, tava trabalhando em Triunfo. Tô devendo até uma visita a esse filho da égua. Ah, curioso, todo mundo aqui passou pelo setor privado, tá todo mundo hoje no setor público, pelo menos por enquanto, né? E de amanhã ninguém sabe. Aí pretendo permanecer nele, viu? O negócio é fazer uma escada, na verdade, né? Hoje eu tô encarando essa situação como se fosse degraus mesmo. Quer queira, quer não, eu já sei que, na pior das hipóteses, eu já sou advogado, então não tenho o que me reclamar. Porém, eu pretendo deixar a advocacia um pouquinho de lado, talvez um exercício da aposentadoria, né? Minha intenção é sair hoje de assessor do Ministério Público para um outro cargo concursado, né? Se não em mesmo nível, mas dentro da área também, entendeu? Aí depois de Rony foi quem? Foi tu, né? Sim, depois de Rony foi. Isso.
E Isso. depois fui eu. Assim, eu tive uma participação como conselheiro tutelar no ano de 2011, né? Fiquei em 2011 a 2015. Aí fui para o setor privado, 2015 até... Não, 2016. 2016 até 2017. 2017 voltei para o setor público. Não, 2018. 2018 eu voltei para o setor público como estagiário de Direito do Ministério Público, onde hoje eu sou assessor. Né? Mas já iniciava aí minha carreira. Isso é uma coisa curiosa, né? A gente é tudo aqui no Nordeste e tem uma galera gigantesca que é fã dos times lá do Sul, né? Lá do Rio de Janeiro. Não faz nem sentido a gente ter os nossos próprios times aqui. E ninguém tá nem aí. Tá? Ninguém não. O pessoal lá de Recife tá verdade. Eu acho que isso tem a consequência a questão da mídia em si, né? Porque até então no Nordeste, o maior canal livre que nós tínhamos era a Globo. Né? E a Globo sempre fez um marketing muito forte, especialmente pro Flamengo. Sim, de fato. Depois de um tempo foi que começou a aparecer aqueles canais do interior, né? A Globo, por exemplo, aqui em Jatobá, eu nem lembro do ano, mas começou a aparecer a Globo de Caruaru muito tempo depois. Antigamente era só a Globo Nacional. E com a Globo de Caruaru, por exemplo, eu descobri meu timezinho do coração, o Esporte Clube Recife. Aí eu digo, poxa, aí, já tem um time para torcer, o Esporte, ponto. Mas aí o marketing mesmo são os times maiores, né? Que é Flamengo, Corinthians. Sim, mano, a gente tava falando aqui sobre as nossas experiências como servidor público. A gente já passou pelo privado, e agora estamos como servidor. Você é um dos primeiros servidores. Como é que é a sua vivência como servidor público? Como assim? São um dos primeiros servidores? Porque o primeiro foi o Wellington, né? Daqui depois da gente, foi você. da gente, né? Hoje todo mundo aqui que tá, pelo menos nessa reunião, Entrou é em todo que mundo ano? servidor público, por enquanto, né? Ao menos. Tu entrou em que ano, Rony? Tô morando aqui há 2 anos e pouco, Só isso, mano. por aí. Tava em Triunfo. Caramba, eu tinha... entendi. Eu tive 2 anos. Quando saí de Jatobá, eu fui morar em Triunfo, Que é onde você é servidor, em né? 2017. Isso. E aí, morei lá em 2017, 2018. Em 2019, casei e vim morar em Serra. Minha esposa é daqui de Serra. Já ia perguntar por que você se mudou pra Serra e não ela pra Triunfo. Então, eu prestei o concurso da Prefeitura de Triunfo em 2015. Aí demorou bastante para convocarem. Em 2017 fui convocado e fui morar em Triunfo e trabalhar lá na Prefeitura. E aí o que acontece é que em 2019, quando eu casei, vim morar aqui em Serra, porque aqui dava para trabalhar com mais alguma coisa, complementar a renda. E aí eu tô nessa. Moro em Serra e trabalho, faço alguns bicos aqui em Serra e também trabalho em Triunfo. Vou para lá todos os dias. Pra quem não conhece Quantas horas? Triunfo e Serra, qual a diferença de uma cidade pra outra? Serra Talhada é nacionalmente conhecida hoje por ser a cidade de Tiringa, né? Famoso Seringa, né? Serra Talhada, que fica a 30 quilômetros de Triunfo, conhecida como o Oásis do Sertão, né? Triunfo, para quem não sabe, é a cidade mais alta do estado de Pernambuco, é onde fica o ponto mais alto do estado de Pernambuco, que é o Pico do Papagaio, é um dos pontos turísticos lá, assim como cachoeiras e outras atrações. E eu tive o privilégio de morar aí por 2 anos em Triunfo. Hoje tenho que morar em Serra, né? Assim como as pessoas geralmente costumam se mudar para cidades maiores, né? Em busca de trabalho, às vezes para a capital, às vezes para São Paulo. Eu tive que mudar aqui para Serra, como eu falei, porque aqui eu tenho mais oportunidades de trabalho. Mas em tamanho de cidade, pra quem não conhece, tem grande diferença de uma pra outra? Serra Talhada, no último censo, se eu não me engano, tinha 80 mil habitantes. Triunfo, Só? Eu isso. achava que era mais. Triunfo, cerca de, se eu não me engano, 15 mil habitantes. Né? Tipo Jatobá. E Triunfo tem uma característica que metade da população é residente na zona rural, né? Cerca de 7 mil e pouco habitantes residem na zona rural e a outra metade ali no pequeno centro. É bastante gente, viu? Na zona rural. A população de Triunfo é bastante rural lá. A agricultura lá tem bastante incentivo. A região é boa para cultivo para várias culturas, né? De cana, de banana, de café. Falando de café, o café de Triunfo é realmente muito gostoso. Quando uma vez me deu um de presente, nossa, é muito bom mesmo. E Triunfo, que há muito tempo, já foi muito famoso o café de Triunfo. Ele reduziu bastante a produção de café e hoje está havendo alguns incentivos para incentivar os agricultores a produzir café novamente. O café especial que chama, né? O café especial, ele é um tipo de produção que favorece bastante a agricultura familiar. O pequeno agricultor, o pequeno produtor, que você consegue bons resultados, uma boa renda, produzindo em pequena quantidade. Diferente da grande produção de
de café, né, que prioriza a quantidade, o café especial ele prioriza a qualidade do café. Então você encontra sacas de café especial vendido na mais variada faixa de preços, né? Tem saca de café especial que custa 800, tem saca de café especial que custa 2.000, e teve um evento no Espírito Santo que foi vendido um saco de café a 20 mil reais. Então, é uma coisa que agrega bastante valor ao produto. Esse papo tá ficando bastante específico, né? Sobre café. Café todo mundo gosta, pode continuar. Eu tô achando interessante. Não, peraí. Uma coisa puxa a outra. A gente tá falando de servidor público. O servidor público não existe sem café mesmo. Tá no contexto. Tem que ter. Servidor público tem que ter café pra funcionar. Tem que ter. Você é louco, rapaz. Eu acabei me aprofundando um pouco nessa questão de agricultura, porque é onde eu trabalho, né? Eu trabalho na Secretaria de Agricultura de Triunfo. E aí eu sei mais ou menos algumas coisas que acontecem no município na área da agricultura. Porque, Você é o secretário de Agricultura. Se fosse para falar da educação ou da saúde de Triunfo ou do turismo, eu acho que eu não sei nada, né? Olha, aproveitando, eu já passei pela área da educação e hoje eu tô na área da saúde. Tem muito BO na área da agricultura, porque na educação e na saúde é só BO, um atrás do outro. Não. A área é bem tranquilo, onde eu trabalho lá. Na verdade, Triunfo nem tinha secretaria de... Até tinha uma secretaria de agricultura, mas era muito escanteado. A área da agricultura era muito meio que deixado de lado, sabe? Aí nos últimos governos... Mesmo sendo uma cidade rural, bem dizer, né? Isso. Aí nos últimos governos houve um incentivo, houve um maior investimento e uma maior atenção na área da agricultura. Inclusive, na gestão anterior, foi a secretaria mais reconhecida, que foi considerada que teve mais crescimento, foi a Secretaria de Agricultura. E gerou mais receita possível. Não, assim, não é que seja a maior, na verdade ainda é uma das menores secretarias, mas é o que houve um crescimento mais acentuado, sabe? E aí o turismo de Triunfo também na verdade, Triunfo é mais conhecido pelo turismo, né? Sim, exatamente. Tem os pontos naturais, né? Os pontos turísticos naturais, Cachoeira do Pingas, na verdade recomendo qualquer pessoa, todo mundo aí visitar pelo menos uma vez, até porque não é tão longe de vocês, né, bem perto. Isso aqui serve pra todo mundo, nossa, Triunfo é maravilhoso, quem puder ter a oportunidade de visitar Triunfo, vale muito a pena demais, meu Deus do céu. É sim, vem gente de todas as regiões visitar Triunfo. Entre as atrações tem o Pico do Papagaio, como eu já mencionei, tem a Cachoeira do Pingas, a Cacimba de Vão Neco, Furna dos Holandeses e mais alguns outros, né? O próprio Centro Histórico é uma atração turística, né, com seus casarios antigos, Cine Teatro Guarani, todo do século passado. Tem o Lago João Barbosa Citônio, que fica no centro da cidade, com passeio de teleférico. Tem o Águas Parque, que é um parque aquático. Tem a Casa Grande das Almas, que é um casarão antigo, né, que ainda reside pessoas e tem mobília antiga. É um lugar muito interessante. Tem um projeto lá que estão iniciando a construção de um castelo, muito interessante lá, aberto à visitação. Tem outros pontos turísticos também. Se quem for visitar Triunfo, pontos turísticos aí que não vão faltar. Aproveitando para quem é de fora, Triunfo é caro? Comparado a outras cidades turísticas, é um lugar barato. No meu ponto de vista, comparado a outros lugares turísticos que eu já visitei, eu achei Triunfo bem normal os preços. Eu digo isso, mas eu já fui como turista, eu realmente achei que Triunfo em conta, né? Não era tão caro assim. Comparado aqui em Juazeiro também é uma cidade turística, né? A gente tem o turismo religioso muito forte aqui, mas aqui como é voltado para os rumeiros, aí tem que ser sem conta, né? Porque os rumeiros é aquela população mais pobre e tal, e o pessoal não tem essa grana toda para torrar em coisa cara. Tem coisa cara? Tem algumas coisas caras. Mas os rumeiros é aquele que vai de pau de arara e tal, comprar panela de alumínio, principalmente, né? Minha mãe mesmo hoje comprou um bocado. E copos de alumínio. Meu padrinho só toma nesses. É o melhor que tem, rapaz. Os originais. Aquele copo. Lembrança, Juazeiro do Norte para José. Ainda tenho que visitar a terra do meu padrinho Cício, e vou me hospedar na sua casa, viu, José? Vocês têm que aproveitar enquanto eu tô aqui, né? No futuro ninguém sabe. Ainda tem o pé do meu padrinho vai ser bom. Como assim, né? Aí, reunir a caravana já tomar aqui. Quanto tempo eu tô aqui? Até você mudar, até você poder cogitar a possibilidade de mudar e servir em outra cidade. Tem que passar 3 anos aí, eu tenho que ser servidor fixo, 3 né? anos, fixo. Permanente, vai. Aí eu já tenho 1 ano e pouco,
Tem que passar Um pelo ano e menos pouco mais ainda. 2. Muito pouco, na verdade, né? Quase dois. E aí não é tão simples assim, né? Pedir e vai. Tem todo, eu sei. tem todo um protocolo. Aliás, o José Rony sabe muito bem disso. Ele tentou fazer a transferência dele de Triunfo pra Serra Talhada, né? Aliás, Rony, como é que ficou essa história aí? Eu preciso encontrar um servidor público que trabalha, um servidor público aqui de Serra Talhada que queira fazer uma permuta para Triunfo, né? E ainda tem que ter um diálogo entre os representantes do executivo das cidades, né? Porque se não aceitar também... Exatamente. Tem que os prefeitos, os representantes dos dois municípios têm que estar de acordo para poder fazer aí essa troca. E mesmo assim, sujeito no futuro, ninguém garante que essa permuta irá continuar, né? Você está sujeito... Se muda a gestão e a gestão vai ficar no Rony, ele volta novamente. Porque na verdade é um acordo informal, né? Meu Deus. Enfim, eu não sei dos termos aí jurídicos, o Sim que explica melhor, mas é uma coisa... Eu pensei que ficava. Eu pensei que É uma ficava. permuta, A né? natureza administrativa, né? Não gera direito adquirido. Não é como, tipo, os direitos que eu tenho trabalhando e sendo servidor público em Triunfo, tipo, se eu fizer a permuta e venha trabalhar em Serra, não vai ser bem a mesma coisa, né? Vai ter algumas coisas aí, alguns direitos a menos, essas coisas. Não é tão simples, né? Se fosse um órgão federal, aí sim, você poderia pedir transferência dentro do órgão, Se fosse federal. por exemplo, ou mesmo estadual. Dentro do estadual, Geralmente, você pode é pedir outra transferência dentro As do cidades. estado. O pessoal Se aí tiver, né, representação. da vida geralmente foca exatamente em concursos federais que são nas regiões mais distantes e menos concorridas, né? No objetivo de, quando passar um determinado tempo, e conseguindo se aproximar cada vez mais da sua região natal. Sim. No último concurso agora do IBAMA, por exemplo, no edital já constava que a pessoa tinha que passar 5 anos servindo onde ele prestasse, para depois, então, ter o direito de pedir transferência para outra região do Brasil. Tem alguns cargos que parece ser mais simples, né? Como, por exemplo, o cargo professor e, por exemplo, policial militar. Você vê acontecer bastante a permuta, né? Acontece, é muito, muito comum mesmo. O pessoal, eu faço um concurso para policial lá em outro estado e com o tempo eu faço uma permuta aqui para trabalhar aqui mais perto. Acontece bastante, eu acredito que nesses casos aí parece ser mais simples. É porque também a quantidade é bem maior, né? Aí você encontrar uma pessoa querendo fazer a permuta, que é a maneira mais rápida e mais simples, é mais fácil, né? Pela quantidade. Sim, também porque é o mesmo cargo, né? Eu teria que encontrar aqui o mesmo cargo que o meu. Às vezes eles fazem permuta com cargos diferentes também. Só que aí já é um empecilho a mais, né? Já é uma burocracia a mais. Por cargos diferentes. Tem até a cedência, né? Que não tem troca. Apenas o município cede o servidor para trabalhar lá no outro. Tudo vai depender do tamanho do peixe. O peixe tem que ser do bom. Enquanto isso, sempre vai trabalhando, né? Tentando viver. O que você faz na prefeitura? Eu faço atualmente na Secretaria de Saúde. Eu sou responsável por gerar o cartão SUS da galera. E tem alguns trabalhos de digitação, às vezes o pessoal pede, eu vou e faço. Quebra o galho. Estou contratado como digitador mesmo. No caso você é digitador. Algumas coisinhas. Quer Mas dizer, aí... todo mundo lá sabe que nessa parte burocrática lá, nos escritórios, todo mundo tem que manjar, né? De digitação, porque senão o negócio não anda. Você digita a produção do pessoal? Eu comecei digitando produção dos médicos, né? A gente bota isso no programa, no sistema, né? Que é para o governo lá ver que esse pessoal está trabalhando. Digita a produção, faço esse cartão do SUS, mexo num programa do Auxílio Brasil, relacionado ao peso e altura. Ele sempre tem que estar atualizando isso, as mães, as filhas, é uma exigência para fazer parte do programa. Então, se pega esse negócio, essa parte que eu faço, eu acho que deveria ficar lá no social, mas já que foi incumbida aqui a mim, eu faço. Acontece bastante isso, né? No serviço público, a gente às vezes acaba fazendo outros serviços assim. Umas coisinhas, assim. Tem muito. Assim, eu, dizendo aos meninos, né? Dizendo a Cleitinho, é a primeira vez, Cleitinho, que eu nunca trabalhei com isso. Já Cleitinho, ele já tinha trabalhado na gestão de roubos. Aí ele é liderança de grupo lá, da gente que faz parte da digitação lá dentro da saúde. E aí o serviço, assim, quando eu vi o pessoal trazendo os serviços,
Eu disse, cara, isso aqui é muito... Eu não sei como é que o pessoal demorava pra resolver. Assim, certo? Na minha área, pelo menos, eu não gosto de dar chá de cadeira em ninguém. Ninguém espera lá, não. Só se o sistema cair. Aí você chegar lá, a gente resolve rapidinho. Assim, é um serviço maravilhoso. Uma coisa que acontecia muito aqui, demorava às vezes o serviço a ser feito, né? O serviço, no meu caso, né? Porque o pessoal não sabia mexer na ferramenta. E não tem proatividade, assim, pra entender às vezes. Também. Por aqui acontecia, sabe? Tem gente que não sabia mexer, que nem você disse, e tinha gente que, pra aprender assim, era meio complicado. Às vezes, ó, dá uns problemas nos tablets. Quer dizer, eu faço parte da atenção básica. Ou seja, até os agentes de saúde me procuram pra gente tratar do sistema que fica no tablet deles. Então, quando um tablet é dado para um agente de saúde, antes ele passa por mim, aí eu boto o sistema, vou habilitar o aparelho para ele usar. Porque esses agentes de saúde andam de casa em casa, né? Eles usam tablet. Hoje em dia eles usam tablet. Já para mandar as informações já para o sistema direto. Aqui acabou de chegar esse sistema também, só que eles usam um celular. Vai pelo celular, já vai fazendo e já vai lançando direto no sistema. E quando eu vejo a cara do pessoal, mas já resolveu, já. Pronto, tá aqui, ó. Como é seu documento? Já é rápido, né? Eu digo, aqui só não anda se o sistema cair, mas de resto, aqui é ligeiro demais. Nem Deus de tarde, né? É ligeiro que nem caldo de cana. Eu lembro a gente falando que às vezes a gente acaba fazendo outros serviços, alguns serviços extras, né? Sim. E a secretaria lá da gente, na verdade, é Secretaria de Agricultura. Mas existem algumas... A gente sabe que existe uma secretaria e, às vezes, algumas pastas dentro da secretaria, né? Tem. Na Secretaria de Agricultura, a gente também é Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E a gente acaba pegando outras pastas, então, como Defesa Civil. É a gente que também é responsável pela Defesa Civil do município. Caramba, E pega aí- bastante coisa. E tem outros aqui que eu não tô lembrado agora, mas vai pegando outras coisas, questão de mercado público. Sempre tem uma coisa ou outra que é com a gente, né? Acaba vindo pra gente e a gente tem que se virar nos 30. Uhum. Aqui pra gente aqui, só naquele prédio do anexo era a saúde, a infraestrutura, era essas duas, que são grandes, são duas secretarias grandes. Saúde e infraestrutura. A Endemias não fica junto com vocês, não? Endemia já ficava ali fica ali perto da farmácia, sabe? Alugaram uma casa e botaram isso para porque tinha uma equipe grande, Endemias, né? Mas agora separou. Tipo, a infraestrutura foi para um prédio só deles, né? Mas ainda no prédio da gente, lá tem meio ambiente e o pessoal que leva, responsável por levar água, sabe? O pessoal quando vai solicitar, de sítio, né? Quando vai solicitar os carros-pipa, isso é constante. Eles ficam lá, junto com a gente da saúde. Da gente aqui, o único que é home office é o seu Wellington. O seu Wellington é bom home office? Não é. Pelo menos a minha experiência, eu não posso te dar a minha experiência pessoal como regra, né? É que a minha experiência pessoal muitas vezes eu estou em casa e aí eu paro a análise dos processos que eu estou fazendo para resolver alguma coisa de ordem pessoal, certo? É impossível praticamente você estar no home office e não parar. Seja para atender alguém que chama lá fora, seja para ouvir o menino, levar a criança na escola, buscar a criança na escola. Então, isso, de certa forma, causa algumas interrupções, né, no serviço que você está executando. E aí, você fica com consciência pesada e quer compensar. E esse compensar significa que você vai entrar na noite e muitas vezes chegar à madrugada mesmo, trabalhando. Aí, no outro dia, acorda-se feito um zumbi, mas está ali, né? Só que, atualmente, eu voltei ao trabalho presencial mesmo. Eu usei muito do home office, principalmente quando eu estava fazendo tratamento, né, por câncer e tudo. Estava mais vulnerável e eu mesmo optei por não ir para o INSS. Eu sabia por mil e uma razões, principalmente a burocracia administrativa, o excesso do tempo para que eu pudesse receber o auxílio, né? Eu preferi ficar trabalhando em casa mesmo, home office. Fiz um acordo com o pessoal do Ministério Público, a semana que eu fazia a quimioterapia descansava normal e até a semana após. Aí, depois que eu passava da recuperação, voltava para fazer a análise dos processos, porque tem um prazo, né? Então, assim, o ideal era que eu não perdesse esse prazo. Não perdendo o prazo, a dinâmica do trabalho teria que fizesse, exatamente. E aí, nessa pegada permaneci também, a questão era, não perdi o prazo, mas juntavam-se muitos processos que, naturalmente, se eu já estou trabalhando presencialmente, é inevitável que juntem esses processos. Agora, mesmo sendo inevitável que juntem, que acumulem muitos processos, o que eu não posso é perder o prazo para estar com o parecer pronto, para ser avaliado pelo promotor de justiça e ser lançado antes que se encerre o nosso prazo de manifestação. No seu caso, você trabalha por produção ou não? Não necessariamente. Não, é porque assim, a gente trabalha com prazo, né? Isso no quesito dos processos judiciais que a gente acompanha como cujos leis, que é fiscal da lei.
São processos que envolvem interesse de incapaz, são processos que envolvem a fazenda pública. Necessariamente a promotoria que a gente trabalha, ela é especializada na área de improbidade administrativa, né? Também a área da fazenda pública civil e criminal, ou seja, todo o processo que for contra o município, né, da nossa circunscrição ali, obrigatoriamente, antes do juiz decidir, ele passa para o Ministério Público para que a gente dê um parecer opinativo. Parecer esse que vai aí corresponder a 90% de chance da decisão influenciar, digamos assim, 90% de chance da decisão judicial. Aí ele requer, de certa forma, o peso da consciência, né? Eu estou com esses processos aí em casa, e às vezes até não está nem com prazo aí perto de expirar, mas eu estou vendo ele ali, eu estou em casa, a vontade é de fazer. Enquanto eu vejo o processo em minha frente, eu fico feito um doido fazendo. São análises demoradas também. É interessante que, assim, em um dia eu consigo fazer análise de 2, 3 processos, entendeu? Análise de mérito mesmo, do processo do início ao fim, e fazer o parecer completo. Porque tem alguns também que é mais ciência de decisão, tem uns que a pessoa já percebe que a intimação de uma parte ali, uma testemunha que não foi intimada, a gente quer ouvir, uma prova que precisa ser produzida ali na fase de saneamento do processo, né? Antes que o juiz realmente veja que o processo está maduro para a decisão. Então tem muito disso também. Só demora mesmo quando a gente tem que entrar no mérito, dizer o que a pessoa pediu, quais foram as provas que produziu, qual a argumentação, qual a base jurídica que fundamenta aquele pedido ali, seja para concessão ou seja para denegação, né? Enfim, todos esses quesitos a gente avalia no parecer final, no parecer do mérito que a gente manda. E aí, nessa brincadeira, no máximo, eu consigo fazer 3 pareceres de mérito por dia. Mas eu consigo acumular também com essas decisões aí que vão saneando o processo. Intima a testemunha, né? Então, intima-se a parte autora para que se manifeste. Intima-se muitas vezes o réu ainda não foi intimado também, citado para se manifestar. E assim vai-se embora. Antes de começar o trabalho lá no Ministério Público, eu tenho muito medo. Porque, assim, uma coisa é começar como advogado e a responsabilidade das minhas ações recair sobre mim, sobre meu nome profissional. Como assistente jurídico, tudo que eu faço, eu tenho que convencer o promotor em todos os processos que eu estou avaliando, né? Para que o promotor, se eu conseguir convencer o promotor, tentar convencer o juiz de que aquele parecer está nos parâmetros mínimos, né, do que exige-se, né, das questões do direito. Enfim, isso aí é um pouquinho mais complicado, mas graças a Deus eu consegui. No início tive muita dificuldade e depois a pessoa vai pegando o jeito. Diz que a prática leva à perfeição, né? Ainda não cheguei à perfeição, ainda estou buscando ela. Mas aí a gente já tá meio caminho andado. E eu com medo de ficar um tema muito específico, falar de café, ó. E se dando uma aula aí de direito. Obrigado pela essa palestra. Eu já posso fazer aí, eu prestar o exame da OAB depois dessa aula. Muito, muito bem. Professor, já que é todo mundo servidor público hoje em dia, vocês têm pretensão para o futuro em continuar como um servidor público, avançar na carreira, mudar de cargo ou sair completamente para a área privada? Eu pretendo permanecer no setor público até então, porque eu vejo nele uma determinada estabilidade financeira que no setor privado é matar um leão por dia, né? E as coisas não estão fáceis atualmente, diga-se de passagem. Existe uma série de situações aí que muitas vezes é mais vantagem. A desvantagem a única desvantagem que você pode apontar no setor público é a questão do salário mínimo. O salário muitas vezes fica ali por muito tempo, né? Que depende muito do estatuto, né, do servidor, depende aí do chefe do executivo daquele órgão que você esteja, deliberar sobre o salário, né? E se aceita, inclusive, pelo legislativo. No setor privado, não. A depender da sua área de atuação, você consegue, por exemplo, eu falo precisamente na advocacia. Se eu me desse bem na advocacia, talvez eu recebesse aí até 10 vezes mais do que eu recebo no setor público hoje. Mas para que eu chegue até isso aí, demanda-se muito tempo e tem uma coisa que não espera, é a feira do mês de sua casa. Não tem como eu ficar advogando para daqui a 5, 6 anos pensar, né? Porque advogar é semear. Algumas causas você consegue a curto prazo. A longo prazo, não. A longo prazo, e todo mês eu preciso aí alimentar minha família. Então, o setor público, eu tenho essa desvantagem de não conseguir ultrapassar, eu fico com um salário limitado, porém, eu tenho o salário certo. Senhor Rony. Cara, eu, assim como já era estar nesse momento, eu fui por um tempo concurseiro, né? O meu objetivo era passar no concurso e viver estável
para o resto da minha vida. Só que o que acontece é que eu percebi que, lógico, concurso público é bom, né? Tem suas vantagens. Só que eu comecei a ver um pouco a questão do empreendedorismo, sabe? E assim, eu descobri que no mercado digital tem inúmeras possibilidades. A galera aí, essa galera jovem aí não sabe, mas na verdade hoje você consegue trabalho mais fácil online do que um trabalho físico por aí, de carteira assinada, e muitas vezes até ganhando melhor, trabalhando em casa, trabalhando digital. Então aí minhas perspectivas para o futuro é cada vez mais entrar nesse meio aí de trabalhar no trabalho digital, porque tem muita perspectiva de crescimento. Hoje eu sou servidor público e eu também trabalho em casa, né? Mas eu pretendo me aprofundar cada vez mais e trabalhar aí nessa parte digital aí, no empreendedorismo digital. E o senhor, José Sidney? Eu queria continuar, gente, na parte de casa. Pegar. Bom demais. Claro que eu pretendo continuar. Assim, Faço minhas palavras de Wellington aí. Faço as palavras que o Wellington usou aí. Total sentido. Tempo não para não, meu amigo. Fogo não passa. É só no meu sinal aqui que tá cortando um pouco. Às vezes corta, eu não entendo. Não, todo mundo. Às vezes dá uma cortadinha. Às vezes dá umas falhadinhas. Claro que por eu ser, né, ter uma peixada boa aí, né? Ter conseguido esse contrato aí, né? Que na sorte assim a gente ganha um tempinho para pensar, né? Para se organizar. Até a próxima a gente não sabe, né? Que nem o menino diz aí. Não sabe até quando a gente vai estar aí. Então eu digo assim quando o pessoal diz, eita, mas tá trabalhando aí. Eu disse, pois é. A gente ganhou tempo para se organizar. Se organizar, fazer concurso, tentar. Que nem dizia Chico Sainz, né? Com a barriga cheia a gente pensa melhor. E vai dar certo. Pois é, tá vendo? Além de que uma coisa leva a outra. Vai dar certo. Tem que pensar positivo. A gente ganhou esse tempo para pensar, se organizar. E é isso, foi pra frente, que atrás vem gente. Pois é. Inclusive, minha esposa também é servidora pública e é empreendedora digital também. Já tá nesse meio aí há mais de um ano. E graças a Deus vem melhorando aí a cada mês aí. Tá melhorando. Então nós dois somos, tanto eu como minha esposa, somos servidores públicos. Também estamos nesse meio digital aí. E quem não conhece ainda, eu sugiro que conheça. Porque tá deixando de ganhar dinheiro. Eu sou servidor público atual. Eu passei um tempo aí desempregado. Eu passei uns 5 anos sem emprego fixo, né? Só sobrevivendo de bicos. E os primeiros bicos, aliás, foram como servidor público, só que como professor. Depois eu fui para o setor privado, passei um bom tempo ali, quase um ano na verdade. E agora que eu estou como servidor público fixo, né? Que não existe fixo de verdade. Eu conheço também a área do empreendedorismo digital, eu mexo com alguma coisa também, dá até para fazer um dinheirinho, realmente, como o Rony disse, é uma área que você tem uma possibilidade de crescimento muito grande, de fato. Só que no momento eu estou focado no concurso público ainda, eu quero crescer na área e alcançar outros patamares. Eu tenho um cargo final que eu tenho em mente, que vai levar alguns anos para alcançá-lo, e ele vai ser uma realização pessoal minha, se eu conseguir realmente chegar até lá. Mas é isso aí, não é? Agora você é um cara desenrolado. Já pensou em fazer um podcast ou não? Já ouvi falar desse negócio aí, tô estudando. O Monark e o Igor começou assim, num quarto, eu acho que era remoto, que era online também, um negócio assim, e hoje são os maiores do Brasil. Quer dizer, o Flow é o maior do Brasil, não tem mais Monark. Flow. Né? Enfim. É o Monark e tal. Senhores, tudo tem início, meio e fim. Começou, por exemplo, primeiro antes da Monark tinha a Caloi. Ninguém falou mais em Caloi, era Monark, agora foi Monark. Dizem que a marca de bicicletas Monark se pronunciou dizendo que não tinha nada a ver com o acontecido. Pois é, ele falou senhores, o que quis. A gente já tá aqui, acabou de dar 1 hora que a gente tá aqui, e por hoje a gente vai finalizar. Não tem nada a ver do que a gente planejou ontem. Não tem nada a ver com o tema que a gente tinha planejado. Mas foi interessante a gente ter essa conversa aqui. Foi bom ver vocês novamente. Mais uma vez, mesmo que por teleconferência, mas estou vendo rostinhos bonitinhos de vocês. E se der certo. Se der certo, eu espero a gente conseguir fazer isso uma vez por semana aí, quando der certo. Semana que vem eu já sei que não dá certo pra mim nesse dia, que eu vou estar viajando.
adivinha, pra fazer concurso. No sábado eu vou estar no meio do mundo aí. Mas se a gente conseguir em outro dia, a gente já faz mais um. Se não der certo, a gente vê um dia aí que dê pra todo mundo e faz mais outra reunião como essa aqui. Vocês têm alguma coisa a dizer pra finalizar? Tchau. Mas além disso, Eu tenho- pô, a gente já testou os parâmetros, né? Estamos testando ainda, na verdade, né? Hoje é o ensaio, né? Foi o ensaio. eu tenho uma coisa a dizer. Diga aí. Como a gente tá testando, deixa pra postar o próximo, não posta esse não. Ah, isso aí já lascou. Esse aqui já tá ao vivo, já tá público, o povo já tá vendo. Mas você disse que É o ia link, tirar do né? ar. Não, o de ontem eu tirei do ar. Esse aqui não. Esse aqui Não vai tirar, não? Não, esse aqui é na Vera. Aí deu ruim. Mas a gente vai melhorando com o tempo, rapaz. Seja o lado bom, o Rony já aprende a posicionar o celular dele aí. Não, o pior é isso. O pior é que nem aprendi ainda. Compra um seguradorzinho, um suporte. É o jeito. Se eu morasse um pouquinho mais perto, eu deixava um com você. Eu tenho um aqui sobrando. Eita, e eu sem nenhum. ó. É que sabe aquele tripézinho, fuleirinho? Sei. Eu tenho um desse. Mas é muito útil, Aí aliás. serve muito. Pois é, principalmente o José Wellington tem um compromisso agora, né, Wellington? Ele disse que tinha outro compromisso 8h30, já mais de 9. Pois então é Atrasado é isso. ele. Pois então é isso, É isso, senhores galera. e senhoras que estão nos assistindo. Por hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com proteção na sua entidade metafísica favorita. E até um próximo Morte e Vida José. Já começou dando errado, hein? Maravilha. E a zoada? Hoje, quando nada estava para dar certo, a gente insistia em esse resultado. Exatamente. Hoje vai ser na pura força da vontade mesmo. Como é que diz aquela gravação? Depois os caras vão gravar o primeiro. É o piloto, né? O de hoje foi propício, foi estratégico mesmo, porque um dia antes das eleições, né, eleições, diga-se de passagem, federais, e no dia também que teve um jogo decisivo do Flamengo. E aqui tá aí o resultado aí, ó. Aí pra vocês, ó. Isso é, Aí, ó. isso é o erro. A passear tá passando do lado. Acabou de passar aqui do lado de casa também. Daqui a pouco passa de novo aí na rua de alguém. E assim vai. Minha carreata aí, calma lá. Minha carreata tá passando. Não estão me vendo. Só um instante, tô com alguns problemas técnicos. A Lazarena, não é possível. Nem nada, Rony, isso aí. É a quinta vez. É o menino da rádio. Eu tenho a impressão que a carreata começa aqui em Jatobá e chega em Juazeiro, viu, Jair? Capaz. Ah, pois eu nunca ouço um podcast inteiro. Boa noite aí, eu sei que não tem ninguém assistindo, mas... Meu amigo, eu não tô na introdução, não. Mas vai tá. Desse Um jeito. dia. Tô totalmente fora de contexto. Quem responde primeiro? Sidney já ia falar, pode falar, Sidney. Não, só disse é. É. José. Dá like, galera. Se inscreve, compartilha. Exatamente. Não se esqueça. Valeu. Falou! Valeu.